Ok, bora. Tivemos problemas técnicos, mas aqueceu. Era para ser um debate calmo, mas ficou quente entre homens e mulheres, ou homem e mulheres, porque é um homem com duas mulheres. Bora. Bora! 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 Queridos, estão lindos Canal Bué de Nosso. e maravilhosos. Os três, as duas, o Bivar, então gosto muito. Conseguimos logo identificar o tipo de opinião de certas pessoas pela vestimenta que elas têm. Será? Kiss, já agora, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Lil Kiss. Obrigada, Gosto do estão os look. dois muito lindos, adorei aqui a Não, barba. e tu? Vieste mesmo a matar. Há dias saiu Bem-vinda. uma notícia de que, pronto, não é? Ali o Kiss é uma das mulheres mais desejadas do país, mas pronto, não vamos falar disso agora. Ai, é? Vamos lá ver a veracidade disto. Lil Kiss, deixa-me pesquisar. Sim. Já sabe. Vivar, como é que é? Tudo bem? Tudo bem, mano. Tranquilo? Tranquilo. Boa. Shout out ao Bivar, que eu sei que ele segue a minha página. Shout out props para ti, irmão. Eu sei que segue. Já partilhei um vídeo teu, um ou outro, na minha plataforma. Essa Lil Kiss aqui, ela é cantora. É gira, né? Mas idade. Gostaria de saber a idade. Só por curiosidade. Idade. Vou pôr Angola para reforçar, para não... Artista panorâmica Angola. Idade não divulgada, desconhecida. Por que será? Bora. Ivanildo, bem-vinda. Muito obrigada. Estamos de volta, né? Ah, sim. Sempre bom ter-vos aqui Ivanildo, Bivar e Lil Kiss. Bora. para discutirmos de forma tranquila, saudável. Duvido. Duas mulheres no sofá. Duvido. Respeitosa, os temas que nós trazemos sempre aqui para a nossa rubrica, sem papas na língua, hoje não vai ser diferente. É mesmo sem de livre, né? Arbítrio, sem receios, porque o tema de hoje é super importante ser falado. Não sei porque é que só tem um homem no painel. Boa pergunta, mas como é que tu não sabes que tu és apresentador? Tu não fazes ali o caça-talentos? Quem é que é o caça-talentos? Mas pronto, então vamos falar sobre homens e mulheres. Será que estão no mesmo patamar? Isso vai dar o que falar. Está lançado o tema. Será que estão no mesmo patamar homens e mulheres? Não, porque há sempre coisas que favorecem mais os homens em alguns âmbitos, como há mulheres a serem favorecidas em outros âmbitos. Por isso, não sei. O equilíbrio às vezes é o desequilíbrio, se é que me entendem. Por exemplo, se existe um desequilíbrio de uma parte que favorece um, mas também existe um desequilíbrio que favorece o outro, acaba por ser igual. Correto? Então, não sei. Digo, é a opinião minha. Vamos verdade. começar. Vamos. Se calhar começamos já o Bivar, com o Bivar. Então, Sim, eu acredito que sim. estão em pé de igualdade? Socialmente, juridicamente, O microfone Bivar, por favor. daquilo que é a importância de ambos, aquilo que é a dignidade, direitos e oportunidades que ambos devem ter. Sim, está em pé de igualdade. Ainda há muito o que se fazer. Essa luta é muito mais das mulheres do que dos homens. Eu acredito que nós homens somos muito mais tranquilos em relação àquilo que é a dinâmica do nosso gênero e o vosso, não é? Aquilo que é o papel do homem e o papel da mulher, nós aceitamos o nosso papel. As mulheres são um pouco mais inconformadas. E atenção, são inconformadas com o papel que elas têm e o papel que os homens supostamente devem ter. Mas, pronto, do ponto de vista jurídico e social, está Em pé de igualdade. Ivanildo está a fazer aqui uma cara, mas... Por sermos naturalmente diferentes. Pronto, se está a fazer cara é porque vai haver discussão, vai haver barulho, enfim. Já estou a ver, já. E eu nem vi este vídeo. Surgem outras nuances. É natural. Esta é só a entrada do nosso tema, Bivar. Vamos já desenvolver, vamos também querer ouvir a Lil Kiss e a Ivanildo sobre o pontapé de saída do nosso tema. Estejam à vontade, por favor. Bivar, né? Pois é, isto é que eu acho que, pronto, já começa mal. Ela, em vez de dar a sua perspectiva, está a responder à opinião do outro convidado. Eu sei que isto é um debate, atenção, mas a partir do momento que
ouves a opinião do outro e já vês como um ataque ou uma forma de querer responder, já estamos aqui a instalar ou criar precedentes do que é que vai acontecer. Muito obrigada pela tua abordagem, mas isso só mostra que, por natureza, o homem é um pouco egocêntrico. Pronto. Deixa-me adivinhar. Não vi, mas vão-lhe chamar misógino, machista, egocêntrico, inseguro. Eu devia escrever aqui no papel e contar as vezes que vão chamar o Bivar disso. Porque nós, quando estamos a falar sobre a questão do patamar, nós estamos aqui a falar, é importante trazermos aqui o princípio da igualdade. E isto é universalmente reconhecido pela Declaração dos Direitos Humanos e constitucionalmente. Faz parte dos princípios fundamentais. Homens e mulheres têm os mesmos direitos, a igualdade de salário, igualdade de tratamento em todas as facetas da vida. Claramente que... Eu acho que o equilíbrio está devidamente desequilibrado. Se é que me entendem. Está devidamente desequilibrado o equilíbrio. Nós sabemos que existem discrepâncias, lacunas até, o tratamento, as oportunidades, entre outras coisas, mas existe sempre uma compensação derivado ao género em questão. Anteriormente, as mulheres eram vistas como, somos chamadas de sexo frágil, né? Mas hoje em dia já há inúmeras profissões em que apenas os homens estavam habilitados a fazerem e hoje as mulheres também já fazem. Não vejo mulheres na obra. Agora vão dizer, sim, mas eu já vi uma mulher, eu conheço alguém, eu já não... aquelas conversas do conheço alguém. Como, por exemplo, a serralharia, conduzir um caminhão, serem... Sim, isso mulheres conduzir caminhão já há bastante. Aqui em Portugal, nos últimos, talvez, 7 anos, tem vindo a crescer bastante. E agora vemos tudo que é pessoas a conduzirem autocarros. Quer seja mulheres pretas, homens pretos, brasileiros, pronto, é o que é. Mas pronto, indianos, temos tudo. cobradoras de candongueiro. Pelo menos aqui em Portugal. Agora em Angola não sei, digam nos comentários. Corrijam-me sempre, tudo que seja relativamente a Angola, eu estou a reagir a algo que é angolano. Vocês que estão a ver isso, certamente são angolanos. Se não forem também é tranquilo. Digam-me sempre qual é a vossa perspectiva do país que vivem e como é que é, se é verdade aquilo que eles estão a dizer, não é verdade, qual é que é a vossa opinião. As mulheres já Mas fazem com exatidão, tal como faz um homem? Com muita qualidade. Pronto, isto é um bocadinho falacioso o que ela está a dizer, que vai fazer com a mesma prontidão que o homem, quando claramente o homem tem a massa muscular superior à da mulher. Mas com isso nós estamos a dizer que somos melhores que as mulheres. Os homens conseguem ser produtivos e eficazes em alguns departamentos, da mesma forma que mulheres conseguem ser produtivas e eficazes nos departamentos que muitas das vezes elas estão destacadas. Há posições de trabalho predominantemente ocupadas por mulheres. E não há problema. Da mesma forma que há homens também que ocupam muitas vagas em certas áreas. O problema é quando queremos estar a forçar, levar, como aquela brincadeira, forçar aquele irmão mais novo, forçar aquele primo mais novo, porque a tua mãe disse para levar para brincar, para fazer algo que tu se calhar precisavas de um bom companheiro para fazer, para desenrolar ou fazer aquilo como deve ser. Mas não, tens que levar mesmo ali o teu primo para ir brincar. Leva o teu irmão mais novo para ir brincar ou para ir fazer qualquer task. E o irmão mais novo, o primo ou whatever, basicamente é a mulher. Pelo menos é o que ultimamente tem parecido com esse tipo de queixas. Porque o que é que acontece? Essa luta da questão do empoderamento feminino, dentro desses todos os... Demonstra demasiada carência. Eu percebo e apoio o empoderamento feminino, mas só que chega a um ponto em que há uma necessidade tremenda e exagerada de querer empoderar algo que claramente foi empoderado. Se és uma mulher empoderada, por que precisas estar constantemente a dizer que és uma mulher empoderada? Eu acho que isso demonstra muita carência, necessidade de reafirmação ou necessidade de aprovação. Não sei. É que não ouvimos homens a dizer eu gosto de ser um homem empoderado, eu sou um homem empoderado. Porque o homem já nasce empoderado. Vão dizer, sim, mas o homem já tem oportunidades. O que o homem tem que batalhar, por exemplo, como eu, para conseguir aos 40. Homem comum, atenção, não é um homem, eu não sou celebridade, não sou nada, sou um homem comum, para ter mínima decência de vida. Vocês estão,
os direitos, existem também a questão aqui ainda do preconceito, né? Desde muito novos, os homens aprenderam que a roupa rosa é apenas para mulheres, que o futebol apenas devem ser jogados por homens. E hoje nós começamos... A comparação é desnecessária, descabida e não faz sentido para o que está a ser falado. Homens utilizam rosa, mas agora, obviamente que existe uma assignação do homem que veste rosa, é arco-íris ou pastilha elástica. Estamos a desmistificar essas ações. E mulheres jogam a bola, né? Jogam basquete e etc. Agora, o problema é que as pessoas vão para ver um espetáculo. As mulheres têm uma performance, mas com a duração dos homens a fazer certos esportes, a fazer certas coisas, e obviamente, novamente, referir que a questão da massa muscular ser mais alta ajuda a elaborar um espetáculo muito mais interessante no futebol, na luta física e por aí fora. Mas Ivanildo, é assim, e aproveito aqui também para passar a Lil Kiss. Lil Kiss. Sim, Lil Kiss. Por Lil Kiss. vezes não é que o homem queira obstruir. Boa distribuição, é assim que se faz uma apresentação, não é apresentação, é assim que se apresenta um programa com um painel assim. Ok, retiramos a informação de um convidado, para não deixar o convidado falar muito tempo, porque o tempo é muito limitado, atiramos a um outro convidado para ver qual é que é a opinião daquele convidado. E mesmo que esse convidado depois não tenha capacidade de responder, tentamos introduzir um pouco de informação e tentamos passar logo imediatamente para outro convidado para não morrer ali o assunto. Porque nem todos os convidados têm uma opinião formulada. Se bem que a maior parte das vezes, quando eles convidam, já é alguém que tem uma perspectiva sobre algo. Ou colocar uma barreira. Há um sentido de proteção que normalmente os homens acham que a mulher não é capaz de desempenhar uma determinada atividade. Tu sentes isso também? Bom, falando de mim, isso para mim não existe. Porque eu sou daquele tipo de mulher que quando eu quero, eu quero. Se tu dizes não, isso não me interessa. Se eu estou determinada a fazer, eu vou fazer. É claro, respeitando o parceiro, né? Mas o parceiro tem que ter em conta que, eu digo sempre, cada um nasceu na barriga da mãe dele. Você nasceu com os teus sonhos, os teus objetivos, os teus planos, e a mulher não é diferente. A mulher também nasce, cresce, sonhando que algum dia pode vir ter alguma coisa. Hoje em dia, como já estamos nesta fase de que a mulher também quer ser independente, quer ter o seu próprio negócio, quer ter não sei o que, então já temos situações que na qual eu acho que os homens começam a sentir um pouquinho de ciúmes. Eu acho que aí vai... Eu não percebo. Como é que um homem sente ciúmes se ele, quando quer pagar as contas todas, é visto como um homem provedor, a sério, e é um homem que, de facto, desempenha o seu papel como homem? Depois, quando a mulher sai, as amigas ou o mundo diz-lhe que o homem que ela tem dentro de casa é inseguro, tem ciúmes, quer viver sempre presa, junto a lava-loiça ou a pia da casa de banho, que ela é uma escrava e etc. E ela depois diz, ok, então vou mudar. E vai arranjar um trabalho ou arranja um homem que diz assim, olha, temos que trabalhar, temos que fazer isto, etc, etc. Depois o mundo vai lhes dizer novamente, quando eu digo o mundo são mulheres, mas pronto, é o que é. O mundo vai lhe dizer novamente a dizer, o homem que é sério deixa-te em casa só a tomar conta da família, não a trabalhar, lidar com stress, lidar com os problemas e etc. Depois tu ficas naquela, então mas o que é que eu escolho? Quem é que eu sou? Qual é que é a decisão correta? E eles não saberão dizer porquê, porque também são pessoas que são rebanho, é o gado, é os NPCs, seguem aquilo que foram programados. Um bocadinho mais para o lado de ciúme, por ver que, ok, lá está, ciúmes. Vou ter ciúmes da minha mulher de conseguir alguma coisa no trabalho e conseguir desempenhar uma função fixe e etc. Se aquilo me trouxer problemas para o casamento, é claro que eu vou ficar preocupado. Mas ciúmes não, mas preocupado sim. Agora, se a mulher trabalhar, o homem não presta porque a mulher está a trabalhar. Se a mulher estiver em casa, o homem é inseguro, por isso é que a mulher está em casa e não faz formação, não faz nada. Pá, eu muito sinceramente, Mas também o contexto social, o contexto do país vai variar muito essa resposta e a opinião das pessoas também, não é? Minha mulher está num patamar mais alto que eu, a minha mulher tem capacidade de pagar um jantar caro. Isso é bom. Mas quantas é que vão pagar e o homem vai ser visto como chulo? Ah, pois é, bebê.
Vocês inventam tantas coisas, tentam criar tantas narrativas, que depois, quando uma pessoa segue à letra aquilo que vocês dizem, é ofendida à mesma. Ou és chulo, ou és inseguro, ou és aquilo. É conforme as vontades. As mulheres são como as luas. É conforme a faceta. Hoje acordaram, não, tu és inseguro, por isso é que eu estou em casa. Depois arranjas trabalho, mas tu nunca me apoiaste, agora fizeste conta da tua vontade. Isso é lidar com uma mulher. E é muito estressante, meu. Agora vão dizer, olha, arranja um homem. Depois é isso, estão a ver? É isso. A minha mulher, então certos homens sentem isso como inferioridade. Como Bivar, estamos a se a ficar. mulher tivesse a querer colocá-lo abaixo. Mas, na realidade, né, como disse aqui a minha colega e bem disse, nós temos a noção que o humanismo masculino é justamente proteção, é porque ele é o Exatamente. mais forte, é o que toma decisões assim mais claras, mais retas e tudo o resto. Mas o homem em momento nenhum deve tirar proveito dessa questão para querer desvalorizar ou minimizar uma mulher, porque a mulher é capaz de fazer tudo aquilo que o homem pode fazer, é claro. Não vamos muito longe. Hoje em dia nós temos maquilhadores masculinos que são... Os exemplos são sempre de homens cor-de-rosa ou homens arco-íris, meu. Se bem que existe... Não, calma, se calhar vai dizer os chefes de cozinha, mas... são muito melhores que as mulheres. Temos chefes de cozinha que são... Mas lá está, isto são situações em que são a minoria, mas maioritariamente homens desempenham certas funções em que eles é que estão na linha da frente. Por exemplo, funções de perigo. Até podia pesquisar aqui no chat GPT, mas acho que uma delas é trabalhar nas minas. Quantas mulheres é que trabalham nas minas? Quantas mulheres é que morreram nas minas? Trabalhar, por exemplo, a fazer mergulhos para limpar navios por baixo dos navios. À noite, 1 da madrugada. Trabalhar nas petrolíficas que ficam no meio do oceano. Quantas mulheres é que lá estão? Lá está, a ideia que têm tão deturpada do que é o homem, o que é que o homem faz, porque é tudo à base de redes sociais e as redes sociais é tudo novela, reality show, enfim. são muito melhores que as mulheres, e também existem mulheres que fazem trabalhos que supostamente tinham que ser para homens e que elas fazem de uma maneira muito mais eficaz. Alguns, não todos, minoria, não maioria. Então olha, mais ou menos por aí. Durante a tua abordagem, Leuquice, eu pude perceber que tu realçaste e fizeste menção à questão dos ciúmes. Quando o homem sente que a mulher é capaz, é competente e pode. Bivar, será que há essa... Sentiram? Ela pegou, ele pegou, eu ouvi-te como convidado, não mudou simplesmente de convidado. Pegou, fez o assessment é tipo avaliação ou um resumo muito prático daquilo que ela disse e vou distribuir jogo. Passo novamente para o Bivar. Estão a ver? Já falaram os três, está a correr tudo bem. Vamos ver até quando que isto vai continuar, né? Mas assim é que deve haver uma apresentação de um programa. ameaça quanto às mulheres começarem a posicionar-se diante da sociedade, a mostrarem que podem em relação aos homens? Será que os homens ficam tímidos, receiam-se? Não, Braulio, isso não é verdade. Isso é uma conversa que nós temos estado a ouvir constantemente, que os homens sentem ciúmes daquilo que é o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres. E fala-se muito também isso dentro dos próprios relacionamentos, que os homens não querem ver as esposas a evoluírem. Isso não é verdade. O que é que acontece? É que muitas das vezes a mulher, quando começa a se construir profissionalmente e começa a crescer financeiramente, tende a ver o parceiro como um inimigo, como um adversário, compara-se. O homem pode prover uma mulher durante a vida toda e nunca vai lhe olhar como um ser reduzido, um ser diminuído em relação a ele, mas se a mulher... É aqui que discordamos, Bivar. É aqui que discordamos, porque lá está, a perspectiva que eu tenho é europeia. Eu percebo que existe essa
esse estereótipo do homem africano pagar tudo, ser o homem provedor, cheio de poder, power e quase não tem doenças nenhumas, não morre, tem vida infinita e tem munição infinita. Mas a ideia que eu tenho é que nós devemos escolher uma boa parceira que tenha uma boa capacidade de decisão. Porque em caso ou alguma eventualidade, temos uma parceira que tem boas decisões. E mesmo que e atenção, não são decisões acertadas. Ela não vai acertar em todas, mas decisões boas que, apesar de errar, o casal consegue resolver a mesma. Porque é exatamente isso que é uma relação. Decisões feitas em conjunto, ou às vezes singularmente, mas depois é resolvido em conjunto. É mais nesse sentido, mas pronto, eu não concordo por aí. Mas isso é questão de país, é questão de cultura, é questão de visão. A mulher começar a participar daquilo que são as despesas da família, o homem logo é desvalorizado aos olhos da mulher. Sim, vai de encontro com a conversa que eu já levantei no início, depois da Lil Kiss ter falado. Se o homem pedir à mulher para contribuir e tentar crescer com ela juntamente, já sabem, vai logo dizer, ele é um chulo, eu tenho minhas amigas. Eu vou dizer, mas tu estás a falar como se estivesses a lidar com mulheres de 20 anos ou estás a falar das mulheres de 23, 24 anos. Acreditem, mulheres de 30 e 40 anos têm esse discurso. Triste, muito triste. Quando dizem também que a mulher hoje é capaz de fazer tudo o que os homens fazem, acredito que sim, mas não há essa vontade por parte da maioria das mulheres. Nós ainda assumimos as profissões de maior risco, nós ainda temos a liderança naquilo que são as tarefas mais difíceis. Ela falou que hoje já tem mulheres cobradoras, tem mulheres serralheiras, motoristas de caminhão. Quantas? Contam-se aos dedos. Portanto, é ter ou não ter? O importante Não percebi. Aqui ficam a elevar e baixar a fasquia conforme as vontades. Primeiro disseram que está nivelado. Ok, não está nivelado, mas existe. Presume-se que exista. Agora estão a dizer que agora não existe, ou ter ou não ter. Pai, não percebo. E ter a qualidade. Não. Nós temos... Pronto, já descambamos aqui. Já descambamos. Estava bem a interação entre eles dois apenas, que já estava... obviamente a aquecer aqui o momento, mas depois com a intervenção aqui da Lil Kiss, já se tornou aqui quase que um ataque 2 em 1. Eu nem vou ler os comentários, mas já estou a presumir o que é que vem aí. Não ter. O importante é ter a qualidade. Também. Não. Nós temos... Estamos aqui a falar de vocês estão a Exatamente. Vocês estão se preparar para simplesmente carreira executiva. Não, eu discordo. Vou discordar com esse posicionamento. Falou sobre salário, mas vá para... Pronto, agora vamos ouvir 3 pessoas a falar ao mesmo tempo. Faculdade de medicina. Desculpa, mulheres querem ser enfermeira, mas querem ganhar como médico. Discordo. Tudo que é... Eu também discordo ligeiramente, porque há muitos postos de trabalho que elas trabalham e não é... A comparação em que elas não querem trabalhar é o trabalho perigoso que os homens desempenham. Agora, outros setores, elas gostam de trabalhar. Muitas gostam de trabalhar em lojas de roupa, muitas gostam de trabalhar em lojas de maquilhagem. Há muitos setores. Lavandarias, outras, no caso, pronto, da nossa África, tu vês mais mulheres a venderem na rua do que homens. Por isso, discordo. Só que acho desnecessário estarem a falar os 3 ou os 4 ao mesmo tempo. É mais difícil, elas não querem se candidatar. Não, mas aquilo eu já que discordo. é o fruto do que é difícil, elas querem... Mas uma coisa é certa, se a mulher se tivesse a escolher entre trabalhar num sítio onde, na obra, por exemplo, se a mulher tivesse que trabalhar na obra para ganhar 4.000 euros, ou então trabalhar num escritório a ganhar 600 euros, com ar-condicionado e etc., ela ia preferir 1000 vezes trabalhar por 600 euros naquele escritório do que trabalhar nas obras por 3.000 euros. Bora. Completamente. Não. Os homens assumem maior risco. Não, essa abordagem está muito desviada daquilo que é a realidade. E até aqui é uma questão que nem devemos discutir. Não devemos porquê? Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua perspectiva, porque é que não devemos discutir? Já vem treta, querem ver? Que os números atualmente...
Pronto. Ai, meu Deus, meu. Nunca dizem de onde é que vêm os números. Está cientificamente comprovado. Os números indicam, os números contam. Todas essas falácias que depois tu não sabes qual é que é demográfica, não sabes qual é que é o país, não sabes qual é que é o contexto, não sabes qual é que é a opinião, não sabes qual é que é as idades compreendidas, nada, absolutamente nada. E são pessoas que utilizam esse argumento só para poder parecer inteligente e tentar anular a tua opinião. Porquê? Porque está a tentar trazer factos. Mas esses factos são baseados em falácias vagas. Falácias já são vagas e são sem fundamento. Utilizam um discurso verdadeiro com fundamento duvidoso. Mostram que as mulheres têm. Lá está. E ele devia fazer o que o outro tinha dito, por exemplo. É por isso que muita gente gosta do outro bacano, porque ele interrompe, e ficou famoso por causa disso, não é? Porque quando começaram a falar com aquela senhora que estava num programa de um podcast e ela começou a dizer assim, o dinheiro é muito importante, e depois o outro interviu. Disse, dinheiro de quem? E é exatamente aqui. Números de onde? Contas de onde? Estatísticas de onde? A mim não me apanha nesses debates, porque eu sei que para tentar anular qualquer coisa que eu venha dizer, vão dizer, mas onde é que estão os teus estudos? Eu não tenho estudos. Tenho uma vida só de 30 e tal anos, ou 40 ou 50 anos. Das minhas experiências é que então é achismo. Preferível ter um achismo do que estatísticas realizadas no Polo Norte. Ok? Bora. Têm estado a lutar para até cargos que não são só executivos. Na pedreira Atenção. não tem mulheres. Na pedreira, na construção civil existem sim mulheres. Eu conheço Pronto. Instalou-se o caos. inúmeras mulheres. Mas é O que é que justo, acontece? Existem mulheres, Permitam-me, mecânicas. Hoje já existe. Ouvi falar, tenho uma amiga de uma amiga, tenho uma conhecida que já fez, que já tem E Lil Kiss, nós aqui não estamos a Lil Kiss. falar da questão da quantidade. Nós estamos a falar da qualidade. E é importante que nós comecemos. Porque de algum tempo a essa parte, as mulheres, calma, nós temos boas Calma. Um bocadinho mal, calma. mulheres na construção civil. Sim, eu conheço inúmeras mulheres que são da construção civil. Conheço mulheres que não estão em cargos executivos e são excelentes no que Ao fazem. mesmo tempo, o que é que acontece? Mas há necessidade das duas estarem a falar ao mesmo tempo. Se a outra concorda com se a Lil Kiss concorda com a... Não sei, esqueci-me o nome dela. Se concorda com ela, por que ela está a fazer efeitos sonoros enquanto ela fala? Ainda para mais para fazer eco daquilo que está a dizer. Concordo, sim. Fala primeiro, depois até podes esperar a tua vez para concordar, mas vais estar só a perder. Porque eu acho que isso é que é o grande problema de muitas mulheres. Elas até podem tentar querer pensar diferente, mas a mentalidade de rebanho faz com que elas sempre ecoem o que a outra diga, o que a outra diz, o que a outra pensa, só para poder manter aquela sororidade delas. O que muitas vezes, só prejudica a mulher. Só prejudica a mulher. Esse machismo que Pronto, os homens... lá está. É isto. Não disse que ia dizer machismo. Vamos ver se vai dizer misógino, vamos ver se vai dizer inseguros, vamos ver se vai dizer... É complicado falar com mulheres que já têm esse tipo de vernáculo. têm de que e até nós vemos em grandes empresas que não são da área, por exemplo, executiva, como o Bivar fez aqui menção. Precisamos de um homem para o cargo XYZ. Por que é que não colocam? Eu lembro-me de uns quantos anos atrás, agora por acaso eu não presto atenção a isso, mas havia umas placas que colocavam na entrada das lojas que havia no Colombo, ou que tem no Colombo. E havia situações em que exclusivamente pediam, precisas de empregada. Novamente, há setores predominados por mulheres, há setores predominados por homens. Essa coisa, vamos meter aqui uma mulher só para poder preencher a cota, só para podermos não sei das quantas. Depois, a rentabilidade não rende, há situações, já não sei das quantas, vamos ter que levar com esse saco. Os empresários não querem saber disso, pá. Os empresários querem saber retorno e desempenho. Ou neste caso, desempenho e retorno. Só isso é que eles querem saber. De uma mulher que tem essas funções, porque há muitas mulheres a formarem-se em engenharia, em mecânica. Há mulheres que são também muito mulheres. Há mulheres que são pilotos, há mulheres que são 3 vezes mais capazes. Aí agora levantar a voz, a outra fala a mesma coisa. É isto que estraga a alma do debate. É isto.
As mulheres são mais do que os capazes. homens, porque assim, o que é que acontece? As mulheres são muito mais detalhistas. Exatamente. E há trabalhos que, por exemplo, os homens dizem que esse é trabalho masculino, mas quando as mulheres colocam a mão, há uma grande É uma exclusividade, leveza. uma A leveza mulher tem no uma tratamento leveza desse trabalho. melhor. Seria agradável, olha, esta aqui não, a apresentadora, claramente, tem que manter o poker face, né? Mas não me parece que ela concorde com o que está a ser dito. Depende do tipo de Mas, trabalho, vocês depende do acham tipo de trabalho, justo porque uma determinada mulher ter uma Põe mão, apresentador, põe mão nisto. profissão garimpeira, trabalhar nas minas. que exige muito recurso a nível do corpo, a força, esforçado. Como por exemplo, Braulio. A Não, acabaram de dizer, ele agora está a dizer pedreiro, mas outro disse as minas. pedreira, a Serralharia, mecânica, aqueles trabalhos que É assim, normalmente Braulio. exigem muito daquilo que tem a ver com a força a imprimir, a impor no trabalho diário. Assim. Vamos aqui meter as coisas em pratos limpos. Não é impossível. Desde que a mulher goste deste trabalho ou acha-se capacitada para exercer essa função. Não existe função que é determinada simplesmente só para homem ou só para mulher. Não existe. Não, existir não existe, mas nós estamos novamente a falar sobre a performance e o desempenho, neste caso, performance barra desempenho e o retorno. E as empresas que querem, eu já nem sei falar, mas as empresas que querem lucro vão se focar, obviamente, no género ou na pessoa em questão, que depois sabe-se lá qual é que é o género, traz mais retorno. Por exemplo, restaurantes, grande maioria, a atender no balcão e etc. Mulheres. Eu não sei, vamos estar sempre a circular sempre a mesma conversa. Eu acho que, pronto, para o debate, para o espírito do debate, vale a pena cada um puxar a brasa à sua sardinha, mas, como eu já disse, cada um ocupa o seu espaço, cada um tem mais vantagem em trabalhar numa coisa do que o outro e cada um é indiciado, aliciado, o que quer que seja, a fazer mais uma coisa do que a outra. Ou também favorece mais um do que o outro. Funções são funções. as vagas andam aí, vocês é que não vão. Funções são funções. É que não vamos, ou porque os requisitos Sim, você que não vamos. não são dirigidos E às hoje mulheres. Vocês só ainda querem temos cargos a situação. executivos. Não, Estamos não a é falar vocês, mesmo. essas Vá mulheres, para as não, obras. É de barulho, pá. Porra. Falar um de Tem cada vaga. vez. para Não, podermos não é perceber, para ir por para as favor. obras onde tem vaga. Atenção, eu não Vocês posso não me se candidatar, calma. E aqui nós Já é a segunda vez que está a dizer calma, né? Atenção. não podemos passar por ridículo. Nós, quando estamos atrás de um emprego, nós devemos Não podemos passar do ridículo. ir onde os requisitos atraem-nos e são chamados. Eu, como advogada, não vou me candidatar Advogada? para um cargo em que lá, por exemplo, precisamos de uma contabilista que tem experiência de 5 anos. Estou aí a passar ridículo. E as mulheres atualmente vão se candidatar a cargos que têm os requisitos. Precisamos de mulher dos 25 aos 35 anos de idade, que é engenheira civil, faz isso, faz aquilo. Ali sim eu vou me candidatar. Eu não vou só me candidatar, As porque o mulheres Bivar não quer são- ver uma mulher a trabalhar Não, na mas também pedreira. nós temos Mas- que ver. Ele está a Atenção, dizer. o O maior Braulio número fez de aqui uma desemprego questão. são mulheres. Não. E o Braulio aqui fez uma questão. Só consegues ver Por que mulheres são desempregadas? a nível das mulheres Não, formadas. mas calma, Há mulheres que não são calma, já te formadas e- perguntaste e que- por que são desempregadas. Atenção, nós aqui estamos a falar de uma... Muita coisa. Há essa vontade, São há essa desempregadas porque vontade lhes é de negado o emprego. oportunidade. E é Não lhes para negam- certas não lhes negam mulheres. emprego. Não, Existe falta de Bivar, oportunidade. calma aí, acho Bivar, que nós não deixa estamos na mesma histórias. realidade. Há homens Vamos tapar também o sol com a desempregados. Bivar, entenda. O grande problema é que os homens estão dispostos a fazerem tudo. Perceba, sobre esta Vocês questão não. da O formação, homem desempregado sai para lavar carro, sai para cobrar. vamos nos entender. Sobre Sai esta para ser questão da ajudante formação, mecânico. há essa vontade sim por parte de muitas mulheres e homens, não vamos aqui descurar essa possibilidade. Mas o que é que acontece? Eu não tenho condições para custear os meus estudos. Então, devo, em parte, abdicar essa questão da formação e fazer outras coisas que vão E, aliás, garantir isso o meu acontece também sustento. com homens. se a Isso- gente- É o que esse eu discurso senti, é muito Bivar, discriminante. estás distraído. Porra. Meu Deus, meu. Isso acontece Bivar, também Nós com vamos homens. neste lado. Vamos ver ali o que Vamos lá falar aqui. Falamos agora de oportunidades de trabalhos e não sei o quê. Tem muita mulher que, infelizmente, eu digo assim, infelizmente, hoje não foi capaz de continuar os estudos e formar-se porque podem ter um homem que não permite no seu lado.
Como Quantos homens abdicam de trabalhar, de estudar para começar a trabalhar cedo para arranjar um sustento para a família? Ambos sacrificam-se. Não existem sacrifícios superiores quando o casal está decidido a batalhar e investir para um futuro em conjunto. Não há esse sofrimento, quem sofre mais, quem abdica mais ou sacrifica mais, quem é que não sei das quantas. Ambos sacrificam. O problema é que vocês olham tanto para o vosso umbigo, mulheres, que esquecem-se que quando o homem começa a dizer aquilo também que sacrifica, o homem também não pode falar muito, o homem não se pode queixar muito. Foda-se! Meu Deus! nós temos essa imagem de que temos que ser submissas e que temos que cuidar da casa porque temos que... A imagem que nós temos, que temos que ser à prova de bala, não temos sentimentos, não podemos falar, não podemos reclamar, não podemos chorar, não podemos fazer absolutamente nada para não sermos vistos como menos homens, tomamos certas decisões. E muitas delas, às vezes, vocês não gostam. não sei o que, nós abdicamos daquilo que são os nossos sonhos para poder fazer a vontade do esposo. Agora eu pergunto, tu vais ficar por aí 5, 7 anos? Já viram a diferença? Para elas é a vontade do esposo. Para nós é em prol da nossa esposa. No relacionamento, o teu marido está a desenvolver, está a crescer, tu estás a cuidar da família. Amanhã você vê um rabo que sai a passar por ti, vais-me trocar. Por exemplo, isto é uma iniciativa própria, mas há muitas mulheres, por exemplo, que engordam os maridos. Aqui vão dizer, não, mas aqui ninguém te obriga a comer, mas engordam os maridos. Os maridos relaxam muito, e os homens são muito propícios a isso, a se tornarem-se acomodados. As mulheres engordam-os com comida. Depois de hoje para amanhã, basam, eles são gordos, carecas e etc. Careca, pronto, eu acrescentei. E atenção, não estou-me a identificar aqui. Só estou a dizer que isso são coisas que acontecem. Ficam gordos, etc. E depois vão para... mas ele tem a decisão de escolher se come ou não come. Ela também tem uma decisão. Se faz coisas em casa para vender ou algo assim do género, dá ao marido. Isso é tudo à base de diálogo. Não vale a pena dizer que porque não podes e etc. Aí sim, ok. Se o marido está a obrigar ela a ficar em casa, a obrigá-la, para não vir com palavreado brasileiro, está a obrigá-la a ficar em casa e não trabalhar e não fazer nada, ela alguma coisa está a fazer, não é? Mas lá está, façam aquilo que coincide e é duradouro na vossa relação. Não se deixem influenciar tanto com um, com o outro, etc. Façam o que é melhor para o casal. Cara, eu vou fazer o que é que eu vou voltar para a casa da minha mãe, olhando para trás. Eu não fiz absolutamente teve que nada. Trabalhar muito cedo para sustentar uma... Isso é bué de barulho, meu. Faz isso, Há, por exemplo, aqui algo que o Braulio falou sobre a questão de alguns trabalhos que exigem uma força maior e é sempre essa impressão que a mulher não consegue, talvez, não é, ter essa força. E se calhar vamos aqui buscar um exemplo. Hoje olhamos para algumas artes marciais, onde me parece que há igualdade entre os homens e mulheres. Para aquelas questões ligadas ao fisiculturismo, me parece que há um pé de igualdade. Para questões ligadas, por exemplo, esqueço-me agora a modalidade, mas hoje vemos homens a levantarem determinadas cargas que igualmente as mulheres também levantam. Será que essa questão da força está de facto como? Naturalmente, os homens são mais fortes fisicamente do que as mulheres. Sim. Isso de estrutura muscular, densidade óssea, os homens são mais fortes. Uhum. Então, quando uma mulher está a levantar mais peso do que um homem, um deles não está alinhado com a sua verdadeira polaridade. Ou é um homem fraco ou uma mulher realmente fora do normal. Estás a ser meio que ignorante. Não estou a ser... Porra, calma, machista, ignorante. Já viram? Se fosse um homem a ter esse tipo de palavreado para com uma mulher, e fossem dois homens e uma mulher, se um desses homens tivesse esse tipo de comportamento ou esse tipo de conduta para com a mulher em causa, dizer que ela é feminista, e ele nem utilizou essa palavra. Ela é feminista, calma, és ignorante, ou não estás a ser ignorante com este pensamento. O outro homem que estivesse sentado nesse sofá, de certeza absoluta ia chamar a atenção. Ia dizer, calma aí, brada, calma aí. Porque os homens têm essa coisa de regularem-se entre eles. As mulheres não têm nada disso.
porque senão serão vistas entre elas como és amiga falsa, és uma falsa, só queres agradar homens, só queres agradar, és uma mulher desesperada. É triste, pá. As mulheres devem não serem tratadas como princesas. Negar isto é ignorar a o biologia. ser tratado como princesa é diferente. Não significa que eu negar devo simular ou fingir que eu não tenho força. Então como é que uma princesa, uma pessoa que, de certa forma, um ser que é sensível, até e devemos admitir que sim, as mulheres devem terem a nossa proteção. Como é que nós, enquanto sociedade, aquele trabalho pesado que nós sentimos que um homem desempenha melhor e é bem mais à vontade para o fazer, por que terá de ser uma mulher quando a mulher pode até ocupar uma outra determinada função? Porque devemos nos completar a nível social. Nós estamos não a é? falar Porque de igualdade. há papéis, exatamente. Nós estamos a falar de igualdade. Imagina que dentro da sua empresa tem uma função que requer muito esforço. E aparece uma mulher que por exemplo, que tenha força e tem experiência nessa área de 5 anos, e aparece um homem que saiu agora da sua área de formação, nem sequer tem experiência. Exatamente. Os homens o que é que vão fazer? Vão empregar o homem. Porque acham que o homem, neste momento, tem mais força que a mulher, consegue desempenhar melhor. Quando na verdade não é isso. E existem muitas pessoas aqui. E isso mesmo, até, Liu, que isso é mesmo uma questão só do machismo. Sim. Porque eu levantando o peso não significa que eu estou a deixar de ser princesa. Estou aqui a mostrar que eu posso, que eu estou presente. E assim, o lugar da mulher e do homem é onde eles Vocês mulheres também atacam muitos homens. É exatamente isso, meu. A necessidade que as mulheres têm para se reafirmar atacando um homem é totalmente desnecessário. E o mais engraçado, criticam tanta masculinidade, mas é exatamente a masculinidade que elas utilizam para se sentirem superiores. Muitas das vezes elas dizem, eu sou mais mulher que um homem. Não, eu sou mais homem do que uma mulher. Quer dizer, mas tu já tens um poder feminino. Ser mulher já é um poder. E para o teu género é muito poderoso. Queres sempre comparar-te com um homem, quase que desdenhando a tua natureza feminina. Quer dizer que eu sou mais homem do que um homem é dizer que o teu feminino é inferior a de um homem. A do masculino, neste caso. O feminino é inferior ao do masculino. Depois é aquela coisa, a satisfação que elas têm, aquela coisa de dizer eu sou mais que um homem. Quando nós não vemos um homem a dizer eu sou mais que uma mulher. Vocês próprios alimentam esse tipo de estigma, estereótipo com esse tipo de discurso. Quando acreditam que estão a fazer um insulto à masculinidade dos homens, um ataque ao ego dele, estão a desvalorizar o poder feminino, a posição feminina de uma mulher na sociedade. E esta é que é a parte mais engraçada, porque elas mesmas depois dizem que os homens é que têm ciúmes delas, de conseguir aquilo que conseguem. Quando elas claramente parece que têm inveja do homem, ciúmes do homem, de ser o que é ou ter o que tem. Quando mal sabem que o grande problema em ser homem é o nosso trajeto. Enfim. Há um vitimismo natural no discurso feminino. Não consigo perceber isso. Não diga vitimismo, porque senão também vamos falar do machismo. Uma função. Lá está. O que é que uma coisa tem a ver com outra? O que é que o vitimismo tem a ver com o machismo? O que é que o vitimismo tem a ver com o machismo aqui na conversa? Que requer muita força física. Pode ser. E atenção, isto é que é saber lidar com as mulheres. Infelizmente é isto. Porque o homem não pode bater boca com a mulher. E lá está o desequilíbrio social que existe. Por isso é que eu estou a dizer que existe um desequilíbrio, apesar de existir um equilíbrio. Mas, quando uma mulher dá esse tipo de energia, nós temos que manter sempre a nossa postura. Temos que ser sempre estoicos e continuar com o nosso raciocínio. A parte vai ser difícil porque és obrigado a estar lá para tentar falar. Mas, no dia a dia, deem as costas e vão-se embora. Porque há mulheres que alimentam-se do bate-boca, alimentam-se de falar mais alto e falar ao mesmo tempo. Elas são capazes de estar numa festa, num sítio qualquer, e estão todas a falar ao mesmo tempo. O homem precisa de ter algum contexto, e obviamente podem até estar a falar, mas estão a falar A com B, C com D, E com F, e não é
F com A, B com C, C com G, Y. Isso é que é o problema. Agora vão dizer que as mulheres têm a capacidade de reter informação aleatória. Pá, então são fenomenais, porque eu só tenho a capacidade de ouvir uma pessoa de cada vez. Mas as mulheres não têm essa capacidade. Por isso é que elas todas gostam de falar numa discussão, elas são capazes de repetir a mesma coisa várias vezes, enquanto tu estás a tentar ir buscar lógica. Há uma piada do Chris Rock mesmo sobre isso. O homem é burro, não a nível de inteligência, mas sim a nível de querer trazer lógica numa discussão com uma mulher. Quando a mulher ganha pela fadiga, ou ganha-te pela fadiga, que tu depois vais acabar por ter. Estás lá tu a dizer, mas tu é que deixaste a roupa ali naquele sítio, por isso é que eu aproveitei para utilizar. E ela depois vai dizer, eu é que deixei. E tu voltas novamente a tentar trazer um outro argumento, supostamente lógico. Eu é que deixei, e tu quando fizeste, e tu quando não sei quanto, e tu não... E estás tu a desgastar-te pouco a pouco, e elas têm energia para isso. Estão a ver? É isto que acontece. Nós temos aqui um exemplo prático. Elas estão aqui, peca, ao mesmo tempo, e não conseguimos ouvir qualquer tipo de raciocínio. Nós como homens, eu por exemplo na situação do Bivar, que nunca me colocaria, pelo menos, eu esperaria, ficava à espera que elas terminassem, depois pediria com toda a atenção e todo o carinho, todo o afeto, eu só peço por favor que me deixem concluir um raciocínio. Eu sei que vão-me dizer que ele também andou a interromper, sim, mas para te impores de uma forma estoica, respeitosa e masculina até, eu peço só por favor que me deixem terminar de concluir o raciocínio. Porque o raciocínio depois fica à metade, elas depois vão contrapor com outra coisa, vão extrapolar para uma outra ideia, vão incluir com efeitos sonoros ou música ou voz ou qualquer coisa no meio, e tu já te perdeste no raciocínio. E infelizmente não temos a capacidade da mulher de falar ao mesmo tempo enquanto outra pessoa está a falar. E se tentarmos fazer isso, é preciso ter mesmo uma boa dedicação, porque só assim é que consegues passar a tua mensagem para elas. Caso contrário, se tentares parar, elas vão falar, vão ouvir uma coisa que não vão gostar, não vais concluir o raciocínio, vão-te interromper e depois novamente perdeste mais um raciocínio. Ser dada a uma mulher ou a um homem. Se eu tiver capacidade física, meu coração está em condições. Tenho capacidade mental, estou a concorrer com um homem. Faço, por exemplo, é uma carreira que tem que passar por um concurso público e eu passei. Vou deixar porque tenho que deixar para o homem. Bivar, pelo amor de Deus. Não estamos a falar da mesma coisa. Você sabe da verdade. Estás a fazer papel. Eu não sei uma verdade que diz que a mulher é tão forte quanto o homem fisicamente. Não acredito. Isso é ignorar a biologia. A nível de ambições, quem é mais ambicioso? São os homens ou as mulheres ao desempenhar um determinado papel para atingir determinados objetivos? Essa pergunta aqui é complexa, porque a mulher pode ter ambição de tamanha forma que fará com que elas deitem-se com o patrão. Agora, alguns podem dizer que é prostituição, mas outros podem dizer que é ambição. Agora, também podem dizer, há homens que o fazem, mas para mim eu acredito que seja minoria. Mas existem, e muitos, mas é minoria. Agora, não sei até que ponto podemos também incluir isso como ambição, né? Ele disse ambição para fazer um certo papel para atingir o seu objetivo. E muito sinceramente, há pessoas que não medem meios para atingir os objetivos. Não sei. Este tópico não sei dar uma resposta concreta. Mas sim, há homens com muito objetivo, não medem meios, porque lá está, um homem fracassado sabe muito bem que a sociedade não gosta dele. Bora. Para mim, os homens têm esta facilidade. Mas aí está a questão. Tudo também depende do tipo de mulher. Porque existem mulheres que fisicamente são femininas, mas psicologicamente são mais homens do que um homem. Lá está. É esta comparação desnecessária. Ela não se precisa de comparar com um homem para se sentir superior ou ter a capacidade de igual de um homem para se ver ali com os deuses. Uma mulher é uma mulher, um homem é um homem. Não quer dizer que um é superior ao outro. Um complementa o outro. Agora, eu sou feminina, mas tenho uma mente de homem, por isso eu tenho maior êxito e sucesso na minha vida. Quer dizer, tu precisas de ser como um homem para progredir na vida? Pai, não sei.
Não sei. No mundo do homem, talvez. Mas mesmo assim, vais ser usada e descartada. Porque no mundo do homem, vocês não queiram estar no mundo do homem. Vocês não, mulheres não têm. E muitas acabam por ser mastigadas e cuspidas. Se um homem que é um homem está no mundo de ser homem, no mundo do homem, e posso-vos dizer que é muito complicado. Vocês não sabem o que é estar nesta brincadeira. E depois querem também fazer parte. Enfim. Então isso depende muito. E a advogada achou piada isso. Mulheres com mentalidade de homem. Do tipo de mulher. Realmente os homens têm mais essa capacidade de ser busineiro, de fazer planos, de não sei o quê. Bisneiro, lá está. Eu acho curioso como a conotação que elas fazem, por exemplo, é mesmo no mesmo raciocínio anterior que eu fiz. Tudo aquilo que o homem faz, e se disserem estás tipo mulher, a conotação é negativa. Ou negativa, peço desculpa. Agora, se a mulher fizer qualquer coisa tipo homem, ela age como um homem, será sempre, ou na sua grande maioria, positiva a conotação. Agora, digam-me se vocês não estão a alimentar também esse tipo de estigma. Não sei o quê. A mulher é calculista. A mulher, antes de fazer aquilo, ela já te juntou quebra-cabeça. Por isso é que se diz, mulher não faz besteira, vão te apanhar. Não, a verdade é que e a mulher pode fazer, o homem é incrível. O homem vai fazer o quê? Não apanha, porque faz muito bem. Muito bem. É engraçado como a suposta qualidade que eles estão a tentar realçar que a mulher tem sobre o homem é na putaria. Ouviram bem, não ouviram? Vamos voltar para trás, sem interrupções desta vez. A mulher quando faz... Quebra a cabeça. Por isso é que se diz, mulher não faz besteira, vão te apanhar. Não, a verdade é que e a mulher pode fazer, o homem não apanha, porque faz muito bem. A verdade é que os homens não... Lá está. E agora se disser que a mulher quando faz não é apanhada é graças ao homem, porque o homem nunca quer ser a pessoa que quer aparecer nos filmes ou nas fitas das relações, já vão dizer que não. A mulher é que é boa a fazer as porcarias. Não, o amante da mulher não quer ser o marido da mulher. Já a amante do homem quer ser a mulher do homem. Isso é que é a grande diferença. A grande diferença é essa. O amante nunca, ou numa grande maioria, nunca irá respeitar a mulher. A mulher só se suja com o amante. Mas vocês vivem na ilusão que, não, eu estou a comandar, eu estou a fazer não sei das quantas. E mesmo que tenham um amante que esteja interessado em vocês, vocês nunca conseguirão ter o mesmo nível de respeito que tiveram pelo vosso marido ou namorado que vocês traíram. Mas como é que tu sabes? Porque aquele homem viu-vos gorda, magra, sem cabelo, dependendo da situação, não é? Porque há vários cenários. Conheceu a vossa família, despenteada, sentada na sanita, com ou sem ciclo mensal. Enquanto que o vosso amante só vos viu ali, lingerie, coisas bonitas, cheirosas, nem tira, se calhar vocês nem peidam à frente deles, mas assim começam a desmanchar o vosso castelo de sonhos, porque já está fora da fita o namorado, o ex-namorado ou namorado, ou o ex-marido ou o marido, já não existe aquele romance, porque infelizmente, se estivermos a pensar, todo o romance que está na televisão, em filmes, novelas, etc., é às custas de um corno. Todo o romance que está em novelas, que está em filmes, livros românticos, etc., ou até videoclipes que nós vemos, por exemplo, o Nelly e a Kelly Rowland, no matter what I do, ela já tinha o namorado dela, o Nelly mal chegou e ela entregou-se. Titanic, mesma coisa. Então, basicamente, os filmes romances são montados à cabeça do homem, ou pelas costas do homem. Nunca pensaram nisso, pois não? Pois, é para ver. Mas a ver o cálculo. E é exatamente isso que as vossas mulheres consomem. Por isso, elas, quando traem um homem, veem como um filme de romance, um momento romântico. Enquanto o homem, quando trai a mulher, é um desejo sexual apenas. Daí haver sempre essa confusão e disputa de quando o homem trai, quando a mulher trai. Não. O homem
vê a necessidade sexual, opção e etc. A mulher ilustra na cabeça dela que aquele amante veio salvar o dia, veio mostrar uma coisa maravilhosa e ele é assim, ele é assado e etc. Elas montam sempre um cenário na cabeça delas. Nunca veem como eu estou a trair o meu parceiro. Não, o meu parceiro não me tratou bem. Não, o meu parceiro fez-me isto. Eu saí, eu chorei e não sei das quantas e tal. Romantizam a infidelidade. É verdade, Enes. Os homens não têm outra opção se não serem ambiciosos, se não serem focados, forçados. Exatamente, porque a sociedade não gosta de um homem fracassado. Porque é o papel, sempre foi nosso papel sermos provedores, sermos úteis para a sociedade em geral. E a mulher não tem esse peso, não carrega essa responsabilidade consigo. Então, hoje uma mulher pode simplesmente desistir da carreira porque encontrou um parceiro que já está bem. Sim, mas o homem não vai ter essa sorte facilmente, desistir da sua carreira porque está a namorar com alguém que tem dinheiro. O homem... O quê? Mano, o que é essa essa jovem? Normal. Você já foi essa jovem? O mundo artístico. De onde é que ela veio? Qual a educação dessa jovem? Não é o comum. Bivar, entenda. A questão da ambição aqui... A questão... Uma coisa que vocês podem sempre contar com as mulheres é que elas conhecem todos os exemplos de mulheres que têm mais força que os homens, que têm mais negócio que os homens, que são super fiéis e nunca fizeram absolutamente nada e foram traídas, mulheres que foram magoadas por homens milionários, homens que não mereciam ser amados, mulheres que etc. E não conhecem uma bandida sequer. Vocês podem falar com qualquer mulher que cruzarem na rua, se ela conhece alguma bandida, mesmo ela sabendo que conhece, vai dizer que não conhece. Se agora começarmos a falar de mulheres guerreiras, batalhadoras, etc., ela vai começar a numerar várias mulheres. Muitas mulheres. Aqui da ambição, E a matemática não bate bem, porque se uma pessoa só conhece pessoas positivas do seu género, falas com outra pessoa aleatória também só conhece, ou elas todas se conhecem naquele ciclo, mesmo que mudes de sítio, ou então se calhar alguém está aqui a mentir, não? Pergunta que o Braulio faz. Aqui não há gênero, não há mulher e homem. O ser humano, por natureza, é ambicioso. O que é que acontece? Só que as mulheres respeitam mais o processo. Não. Grande mentira, sócio. Grande mentira. Então, bora lá. É assim. A mulher nunca ou dificilmente respeita o processo. O que ela respeita é o progresso e o sucesso. Vamos lá dissecar esta brincadeira. O processo é saber que vais ter subidas e descidas, mas muito fracasso. E acordar no dia seguinte, como homem, e dizer: ok, processo, bora, vamos continuar. E fracassas novamente, vamos continuar. O progresso é quando já começas a ter mais pontos positivos do que pontos negativos naquilo que estás a fazer, no teu processo. Depois, quando chegas ao sucesso, elas vêm às resmas. Quantidades imensuráveis. Porquê? Porque elas adoram o sucesso. E muitas, quando chegam, muito sinceramente, num homem, chegam quando ele está já no progresso. Porque sabe que existe já uma grande expectativa, uma grande probabilidade de ele atingir o sucesso. Por isso é que eu digo que muitas mulheres não têm a capacidade ou a visão, muitas delas são mentalmente míopes, de ver potencial no processo de um homem. Não é a quantidade de vezes que ele conseguiu certo, é as vezes que ele errou e continuou e conseguiu acertar. Porque lá está, o progresso é muito bonito, porque lá estás a ter muitos êxitos naquilo que estás a fazer. Não vou dizer sucesso, porque sucesso é a parte final, quando já não há margem sequer de fracasso. E quando existe, já há muito progresso realizado que tu já tiveste, que impede sequer de pensares que, ok, vou fracassar agora, completamente. Mas não estás inibido de acontecer, hein? Atenção. Os homens... Mulher não respeita o processo quanto os homens. Podes respirar? Mano, eu posso... Lá está. Podes respirar. E ela achou uma piada do caraças. E estamos a falar de mulheres de 40 mais.
40 mais. Podes respirar. Calma, machista, Lil Kiss. Diz que estás a ser ignorante, podes respirar. E é este comportamento. É este comportamento. E ele tem que manter sempre a postura. Estás a ver? Nós temos sempre que aceitar esse tipo de falta de respeito. Desnecessário. E se calhar ela nem está a querer ser mal educada, mas essa desconsideração que está a ter para com o colega de painel, e a outra ainda se ri, é triste, tendo em conta a idade daquele sofá. A faixa etária média. É triste, meu. Ficar 20 anos a tentar... Lá está. Qual é a piada? Podes respirar, calma. Não estás a ser ignorante. Eu não via momento algum. Ele obviamente interrompeu. E podemos também taxar isso como falta de respeito. Mas não via em momento algum ele apelidar nenhuma delas. Ou chamá-las de feministas ou de estressadas, malucas ou algo assim do género. Enfim. Respirar, Bivar. Mulher não. Não, você não respeita um processo. Senão Bivar, nós não teríamos um grande número de mulheres a se entregarem. Não, se tu fizesses práticas para... Bivar, se tu calma aí, se entrega também para mais práticas para alcançares o sucesso. É o seguinte, se tu fizeres, não, porque é assim, uma coisa que as pessoas têm a tendência de fazer é criticar. Cada um falar sabe os seus objetivos e as suas prioridades. O processo é uma questão, é uma questão que está muito associada à educação. De onde eu vim e onde é que eu quero chegar. Eu conheço casos de homens... Lá vem bomba. Eu tive um caso recentemente de... Tal conversa, eu conheço alguém. Pessoa muito próxima, no meu local de trabalho, de um homem que eu acho que ele não entende essa questão do processo. Que faz e desfaz fora porque acha que deve subir de cargo, porque quer passar por cima das colegas. Se nós fizermos uma ronda pelas empresas, são mais homens a puxarem o tapete do colega do que propriamente mulheres. Ganda mentira! Ganda mentira, sócio! Aí a grande mentira, sócio. Ok, bora lá. Primeiro vamos no ponto do colega dela. O colega dela certamente deve ter uma mulher em casa que todo dia está-lhe a cobrar. Sempre toda hora no mesmo cargo, sempre a receber o mesmo, precisamos de fralda, o dinheiro não está a chegar, precisamos disto, tu também sempre ali no trabalho, deixa também passar a perna, sempre a cobrar, todo o santo dia, cobrar. Mas isso ninguém vos conta. Isso ninguém vos conta. Que muitas das vezes os homens não medem os meios para atingir os objetivos em termos de serem implacáveis, porque o mercado de trabalho é implacável, porque ele tem em casa uma mulher constantemente a cobrar. Tem contas para pagar e o mundo não está fácil. Mas o que vamos ver é que o homem passa mais a perna ao outro. Existe mesquinice entre homens, sem dúvida que existe. Mas é incomparável a mesquinice que existe entre as mulheres. Falando aqui em Portugal, uma pessoa vai a um supermercado, uma pessoa vai a uma loja de lingerie, uma loja de roupa, e é dito e feito. Temos lá mulheres a dizer: a tua amiga, já viste o que é que ela fez? Olha, viste, ela chegou atrasada, ela está a gozar comigo, ela deve pensar, porque eram não sei das quantas. Todo santo dia, em qualquer estabelecimento onde existem mulheres, na sua maioria, temos esta brincadeira. Mas os homens é que puxam o tapete mais do que as mulheres. Eu trabalhei na padaria portuguesa e lembro desta conversa que eu tive com o gerente daquela loja. Estamos a falar de 16, 17 anos atrás. E disse, precisamos mais mulheres, trabalhar com mulheres é que é não sei das quantas. Estava também, pronto, era novo e era inocente. E o meu gerente, que já tinha 20 anos de hotelaria, disse, a pior coisa que tu podes querer para ti no mundo profissional é trabalhar com muitas mulheres. E atenção, trabalhar com mulheres dispersas é excelente. Quando elas estão em maioria, é o pior local de trabalho que vocês podem ter para trabalhar. Porque o homem, quando tu não estás a desempenhar a tua função, vai-te despedir. Não vai perder tempo a fazer mesquinice, etc. Ou dizem, olha amigo,
a performance está baixa e é uma razão suficiente para te despedir. Não é fazer a tua vida um inferno, tentar arranjar pretextos, falar da tua vida pessoal, a dizer que tens uma filha que não te tomas conta, que és uma mulher muito mal orientada na vida, só tu queres é festa, ficas a beber, ficas a fazer isto, e etc, etc, etc. Os homens sabem as consequências que existem de serem fofoqueiros e mesquinhos no local de trabalho. E atenção, volto a frisar. De facto, existem homens mesquinhos, existe fofoca masculina. Mas não se compara com aquilo que as mulheres fazem no local de trabalho. Não se compara. Mulheres que têm um cliente à frente e estão a falar no walkie-talkie, estão a falar com os colegas sobre o que é que a outra colega fez ou deixou de fazer. E o cliente a ouvir a conversa delas. Não, mas é em Portugal. Digam-me nos comentários quantas e quantas lojas, estabelecimentos africanos, que é exatamente a mesma brincadeira. Porque as mulheres conseguem calcular. Olha, a Enes é mãe de família, minha colega, até nos damos bem. Vou pensar duas. Mentira. Mentira. Por ela ser uma mãe de família é que ainda vão julgar. As mulheres são impiedosas. E a mim custa-me uma mulher estar a mentir em plena rede nacional ou televisão, dizendo que as mulheres têm pena de outras mulheres. As mulheres são boas a disfarçar que gostam umas das outras. São extremamente falsas. Enfim. Às vezes antes de fazer, mas um homem, ele é capaz de despetar uma faca por trás das costas. O processo é doloroso. O local de trabalho é um lugar de competição. E numa competição, às vezes, vale tudo. Lá está. O mercado de trabalho é implacável. As pessoas mais honestas... Matar, puxar tapete. Vocês acham ainda dentro do nosso tema... Só um ponto aqui. Dentro do nosso tema, homens e mulheres se de facto estão em igualdade. Do ponto de vista de determinados cargos de chefia e liderança, que outrora havíamos muitos homens. Nós no início falamos, o Belo disse, ainda não é, o número não é igual dos homens, mas hoje também já se vê muito mais. Acham que, a nível daquilo que tem que ver com competências, com entregas, com soft skills, as mulheres estão lá? Eu, na minha experiência pessoal, tenho que admitir, eu prefiro ter uma chefe mulher do que um chefe homem. E vou explicar. Já tive tanto experiência boa e negativa com ambos os géneros. Atenção. Já tive um bom chefe, já tive um mau chefe, homem. Já tive uma boa chefe, chefa, e uma má chefe, mulher. Mas aqui a questão, novamente, está aqui a relevância do género. Sendo homem, para tu cair nas boas graças do teu chefe, tens que frequentar, obviamente, os meios sociais que eles frequentam. E tens que ser bom naquilo que fazes. E não falo a nível de trabalho. Ou és bom jogador, ou és um gajo que entra nas conversas deles e tens que gostar. E eu não sou concretamente o típico homem caricaturado, que gosta de futebol, beber umas cervejas e estar ali a cuspir para o chão e etc. Eu não sou necessariamente esse tipo de homem. Lá está. Agora posso dizer, mas não és homem, homem que gosta de futebol. E com uma mulher, como já não existe essa necessidade ou não existe essa possibilidade de sequer de estar a socializar com ela, num âmbito mais íntimo, pelo menos no meu ver, porque obviamente não é uma fé que eu acredito, de estar a socializar com o chefe em festas e etc., é muito mais fácil manter a distância. Obviamente há eventos sociais e etc., mas tendo uma chefe que tu não precisas de impressionar, mas sim demonstrar trabalho, e ela sendo do sexo oposto, depende, atenção. Eu sei que vocês vão dizer, mas no meu local de trabalho, na restauração, as mulheres... Blá, blá, blá. Atenção, eu estou a falar mais ou menos na área mais compensou ter uma mulher chefe para mim. Eu sei que há mulheres chefes que se aproveitam muito de serem chefes, de estarem a dormir com os colaboradores, principalmente numa área... Na área de restauração, tenho que admitir. Na área de restauração, admito. Não por experiência própria, mas conheço cenários. Mas, na minha ótica, tive mais experiências positivas com chefes mulheres
do que homens como chefes. Mas isso depende da experiência, depende da pessoa, depende do contexto, depende também mesmo do local de trabalho. Por isso não é uma ciência exata. Não levem isso como uma ciência exata. Hein? Atenção. Deem-me a vossa opinião nos comentários. É igualdade com os homens? Eu dou os parabéns às mulheres. Então, fala. Pronto, lá está. É isso que eu fico sempre a dizer. Porquê que as mulheres, por serem tão empoderadas, nós temos que estar constantemente a elogiá-las? Elas merecem, sem dúvida que merecem, mas porquê que eu, para falar com uma mulher, tenho que elogiar mais que 1, 2, 3 vezes, a dizer que ela é guerreira, ela é maravilhosa, ela é isto, ela é aquilo, aquilo outro, para podermos estar nas boas graças delas? Porquê que não podemos ter uma conversa de adultos? Elogiar crianças, percebo. Agora, elogiar mulheres, seres adultos constantemente, para não cair nas más graças delas, é chato, meu. Chato. Essa parte disso, que eu poder perceber. As mulheres nos últimos anos cresceram, desenvolveram-se muito nesse sentido. As mulheres têm estado a se capacitar e a levar outras mulheres também para o lugar em que elas chegam. Hoje é muito mais comum vermos fóruns de networking. Eu tenho uma ideia sobre esses fóruns de networking. A maior parte deles é só brincar às empreendedoras. Numa grande parcela. Há empreendedoras que, de facto, despenteadas e etc., que estão a fazer o seu negócio e não precisam desses fóruns. E a maior parte das vezes entram nesses fóruns e veem que é só uma patetice. É brincar de empresárias. Cada um vai com o seu blazer colorido, chegam lá, eu sou empoderada, eu fiz isto, etc, etc. Vão ao hotel, vão a um evento e etc. Depois uma começa a trazer já aqui um homem. Ou outra também começa a aparecer já com um homem. E só assim torna-se basicamente um evento Tinder. Estão a perceber? E é isto que acontece. A maior parte das vezes é esta brincadeira que acontece. Um evento Tinder. Que supostamente era de empoderamento. Saída daqui, saída dali e começam a puxar. E às vezes são mulheres casadas que entraram com o intuito de serem empoderadas e etc. Ou divulgar o trabalho ou tentar procurar potenciais colaborações ou investimentos. E acabam por entrar num networking, que tanto falam, onde existem homens que estão inseridos e elas próprias acabam por serem fiéis aos parceiros que estiveram presentes na vida delas antes de elas se tornarem as empreendedoras que são empreendedoras. Por isso, a maior parte das vezes, o que eu vejo, a maior parte dessas circunstâncias ou situações que vêm de networking, empoderamento e etc., na minha ótica, atenção, não vou dizer que é a realidade, é mais brincar às empresárias e eventualmente envolver homens que têm dinheiro e etc. para fazer lá os esquemas deles. Neste caso, esquema delas. Por isso tenham muita atenção, abram muito o olho. Homens que têm mulheres que já estão a, imaginem, fazer bolo em casa, a fazer roupa, a fazer não sei o quê. Vou a um evento, só tem mulheres. Tem mulheres, mas há sempre ali um homem que é inserido para fazer ali uma palestra qualquer. Depois, um homem no meio de várias mulheres que está a dar palestra, o que é que acham que vai começar a surgir? Tenham atenção. Mas tu também tens um evento. O meu evento faz tudo menos bater couro. Para já, a maior parte das vezes são pessoas já que estão numa relação. Depois, o foco do meu evento nem é andarmos a comer uns aos outros. É debater ideias. Debater pensamentos e ideologias e por aí fora. E opiniões, como é óbvio, né? Ao contrário do que vejo a maior parte desses networkings. Porque lá está. Não vou nas aplicações, ou as aplicações de namoro não estão a funcionar. Então, networking, em vez de ser para networking, é mais para working other expressions. De mulheres para mulheres. Isso não existe para... Um ginásio só para mulheres? Percebo. Porque eu sei que aquilo é mesmo exclusivo só para mulheres. Talvez alguém na recepção que seja um homem, mas eu percebo que seja necessário. E atenção, não estou a condenar essa situação dos fóruns que existem de mulheres. É muito bom, sem dúvida. Mulheres que estão a entrar agora, mas tenham cuidado. Porque, infelizmente, o mundo, os vossos pais alertam sempre de ter cuidado com os homens, mas nunca vos alertam de ter cuidado com mulheres. E é aí que muitas mulheres são levadas. Ali a situação daquele Jeffrey, nem vou dizer o apelido. Como é que ele conseguiu ter tantas miúdas jovens lá? Primeiro, famílias destruturadas. Segundo, utilizava uma ou outra mulher mais velha que dava dinheiro a mulheres mais novas para recrutarem outras mulheres mais novas.
Mas vocês só vão ver a parte do Jeffrey e os homens poderosos que são porcos e etc, etc, etc. E não esta peça fundamental que é ter cautela com qualquer pessoa. Não é só com homens, com mulheres também. No universo masculino, nós não temos isso de, olha, temos aqui o evento X, é só para homens. É difícil. E as mulheres têm isso. Então, essa sororidade entre as mulheres, esse senso de união, tem ajudado bastante as mulheres a ascenderem também no quesito profissional. E sim, há mulheres a exercerem cargos de CEO, a liderarem grandes grupos e com excelência. Muito bem. Saímos da rua. Será que os homens e as mulheres estão mesmo taco a taco, ombro a ombro? Ou nem por isso? Porque os nossos telespectadores aí... Ganda som. O2, me desculpa. Ganda som, sócio. Aí, ganda som. Também estiveram assim com diferenças nas suas abordagens. E se calhar vamos pedir que vocês, sim, não. se calhar vamos pedir que vocês comentem sobre que ouviram alguma coisa que vos chamou a atenção nesta reportagem. Sim, e queiram comentar. O rapaz foi muito assertivo quando diz que não estamos no mesmo pé de igualdade. E isso por uma questão da própria natureza. E eu vi aí também uma moça que falou o facto dos homens fazerem coisas que as mulheres não conseguem. Ela é coerente, porque de facto nem tudo... Isto é gandação, pá. Isto é gandação. Que o homem faz, a mulher é capaz de Até já me distraí do que está a ser falado, mas é gandação. fazer. E quando tenta fazer, pode até ir bem na vida profissional, mas acaba por arruinar aquilo que é a sua vida pessoal. Nenhum homem quer ter uma mulher que seja também como um homem nas atitudes, na forma de ser e estar. Isso afugenta qualquer homem. Não é. Já aquilo que é a própria natureza masculina de exercer força, seja para o trabalho, como na forma como vai liderar a própria família, isso não afasta mulheres. Homem masculino, toda mulher quer. Mas vamos ouvir também a Lilquice e a Ivanildo sobre o que viram. Eu acho que a coisa está a ficar completamente distorcida. Ninguém está aqui a querer tirar o lugar do homem, o posicionamento masculino e o posicionamento feminino. Mulher é sempre mulher, homem é sempre homem. Nós estamos aqui a Lilquice. falar em termos de igualdade, em termos de funções, certo? Então, o facto de tu seres homem não implica que eu, como mulher, não possa fazer. Eu posso fazer. Se eu estiver capacitada para fazer, eu posso, sim, senhora, fazer. Agora, não tem, posso assim dizer, não existe uma outra palavra que vai chegar que mulher é homem, ou homem é mulher, não. A mulher é feminina por natureza. A mulher... Falam tanto em construção social que não sei. Para certas coisas elas não utilizam construção social. É mais sensível, como disse o Braulio, Isso é verdade. mais sensível. Sim, senhora. O homem é lógico. O Mas isso também acho que vem um pouco da educação, não é? Porque a mulher é muito salvaguardada. homem é a força, o homem é tudo isso. Mas isso que tu disseste que a mulher se tiver, depois o homem não. A mulher tem que saber o seu lugar como mulher, que é respeitar o seu parceiro, que é o que eu disse logo no princípio. Eu devo respeitar, sobretudo manter-se feminina. O feminino já está aqui, pai. Não. Feminino não é fisicamente. Apesar de ser, obviamente, um corpo feminino, mas o feminino também inclui o comportamento. O feminino está aqui. Não queira dizer... E esse comportamento que estamos a ver aqui não é feminino. que pelo facto de eu saber que aqui eu posso e eu te digo não. Porque... Olha, está aqui a curtir o ganda som. Vejam ela só abanar a cabeça. Isto é um ganda som, pá. Ganda dizer som. que pelo facto de eu saber que aqui eu posso e eu te digo não. Porque a mulher tem que saber dizer não. Imagina se eu vou dizer tudo sim. Que tipo de mulher eu sou? Não digo que a mulher... Então, mas é isso que eu estou a dizer. Sim.
O facto de tu seres homem, eu ser mulher, não quer dizer que eu não... A função a gente pode fazer, sim, senhora. Agora, duvidar o facto de homem é a força, a mulher é sensível, não existe isso. Porque nós mulheres nunca vamos ser homens. Homens nunca vão ser mulheres. E nem tensionamos. É igual, também. mas no lado profissional... Certo. É sim, estamos sim igual. Ivanildo, Pronto. quando falamos de pé de igualdade, estamos a falar de níveis semelhantes, onde os direitos e deveres são iguais, sem vantagens e desvantagens. Não, claramente que nós, no nosso cotidiano, vamos encontrar sempre essas vantagens e desvantagens, por mais que todos nós tenhamos os mesmos direitos e deveres. E isto está muito associado à capacidade do indivíduo. Mas até a música conseguiu acalmar aqui a Evanilde, né? Evanilde. Até a definição de pé de igualdade. Sim, a igualdade é dar a todos as mesmas coisas, os mesmos direitos, o mesmo tratamento. E estranhamente na reportagem, a maior parte das pessoas disseram que os homens e mulheres não estão no mesmo pé de igualdade. E algo chamou-me a atenção. Alguém ainda recorreu... Por que vocês lutam pela igualdade se estamos no mesmo pé de igualdade? Birva, você gosta de lutar, sabe? Quero saber, vocês lutam por isso? Espera só, deixa só acabar. Você gosta de lutar? A mulher tem que ter o Mas quem ruge na selva, A afinal de mulher tem que contas? ter o seu espaço na sociedade. O leão pode rugir, mas é assim, eu conheço vários leões que se tornaram gatos. Por quê? Porque na altura... Pronto, acabou a música, já voltaram novamente à configuração de fábrica. Vão começar a dizer que o homem não é homem suficiente, porque o homem não faz isto, porque o homem... Epá, esse discurso paternalista cansa. Quando eles eram leões, existia uma mulher que o ajudava, que o mostrava a visão, que o direcionava, que o dava essa energia, essa luz. Mas depois de terem deixado essa mulher, tornaram-se gatos. Porque não souberam ouvir, e os homens têm muito às vezes, alguns homens, essa tendência de não ouvirem as mulheres porque acham que eu sou homem, ela não me manda, ela não pode opinar, ela tudo, ela é isso, aquilo. Não. E atualmente na sociedade existem sim funções que uma mulher às vezes não vai ter a capacidade física, mental para poder exercer, e vai ter um homem. Claramente que nós aqui não queremos ter espírito masculino. Essa coisa de abrir porta do carro é mesmo do homem. É mesmo homem. Como assim é mesmo do homem? Faz sentido. Então basicamente o homem, para muitas mulheres, é ser assistente da mulher. Um homem que paga a conta, um homem que abre a porta, um homem que saca do chapéu de sol, ou de chuva neste caso. O homem foi tão reduzido a um panina, para depois elas, quando pegarem nesse homem, tornarem num panina, basicamente, vão dizer que este homem é mole, é fraco. E ficam a disparatar esse próprio homem em salões, em fóruns, etc., a dizer que os homens já não são homens como antigamente. Porque o homem de antigamente, quando vocês se deparam com ele, chamam de tóxico. Depois, quando conseguem pôr em cima a mão a esses homens aí, tornem eles fracos, fracassados, moles, homens completamente derrotados pela vossa mania. Depois chamam de fracos esses mesmos homens. É incrível. Eu já tinha dito e volto a dizer, a mulher pega num homem, apaixona-se por ele ser aquilo que é. Depois consegue converter aquele homem num ser que ela depois vai desprezar, ter nojo e querer só distância, ou querer destruir conforme o trajeto for, não é? Mas é incrível. O homem, é mesmo o trabalho do homem puxar a cadeira, abrir a porta, mas são gestos apreciados que devem ser feitos, mas não devem ser aplicados a todas as mulheres. Eu sei que vai doer a muitas ouvir isso, mas não deve ser aplicado. Porque agora, qual é que é o retorno que os homens têm das mulheres? Atenção, não estou a falar sexual. Qual é o retorno que os homens têm por serem educados e cavalheiros? Isso é ser cavalheiro, supostamente. Ser educada. Quer dizer, o homem tem que ser educado e cavalheiro, ou educado e ainda ter atenção pela mulher, ou para com uma mulher estranha. E se for estranha, se for relação, é o que é. Mas imagina que é estar numa relação durante 20 anos, estar a abrir a porta, estar a puxar a cadeira, estar a... Se fosse uma mulher que tu cresceste, pediste a mão dela, a família dela e etc. Agora, estás a ir buscar uma mulher com... Não sabes o que é gaja, e vais estar a fazer isso. Pelo amor de Deus, pá. Então há coisas que nós, enquanto mulheres, não vamos tirar de vocês. O que nós devemos aqui... Mulheres, entendam uma coisa. Eu sei que vocês querem um tratamento de princesa, mas se o homem não cresceu, não cresceu basicamente com vocês numa relação de mais de 10 anos...
Podem até ter o romance que tanto desejam, mas vai ser uma coisa temporária e falsa. Temporária e falsa. E muitas de vocês vivem em função do romance. Muitas de vocês estão drogadas por romance. Vivem... A vossa cabeça é só romance. Só querem saber de romances. Muitas entram em relações e rapidamente descartam essas relações porque o sabor da pastilha, que é o romance, terminou. Mesmo sabendo que tudo que envolve romance é passageiro e temporário. O romance é o que tu fazes quando estás chateado. O romance é o que tu fazes quando vocês não estão de acordo com o assunto. Como é que vocês evoluem, progridem a partir daí? Isso é romance. Romance não é pegar num buquê com notas, com porcaria de um iPhone, com balões a flutuar para poderes tirar uma foto e dizer às tuas amigas, isto é que é um homem a sério. E depois, se for preciso, aquele homem que te fez isso faz com outras mulheres porque também é um grande acabrão. Está sempre a colocar cornos. Mas isto já não diz às tuas amigas. Porque fica mal. Com o enredo que vocês têm. Porque basicamente o que é que se tornou as redes sociais? Conheci um homem e depois quero criar conteúdo. Tudo o que seja presentes eu vou começar a publicar e mostrar. Ele ofereceu-me isto, ele fez não sei as quantas. Depois vou fazer o Get Ready With Me e de vez em quando ele passa atrás de mim. Já faço como é que é soft launching to hard launching. Isso é terminologias de putos. Que é um lançamento devagar, que é quando só vê a mão, só vê o pescoço, só vê as costas. É um soft lançamento. É um lançamento suave. Depois o lançamento agressivo é quando elas tiram as fotos. Muitas mulheres eu vi no dia dos namorados, o ano inteiro solteiras a fazer bué das cenas, mas de repente tem um homem. De repente aparece lá com um homem. Curiosamente, obviamente para uma pessoa solteira, para mim é muito prático. Apareces com um homem, vou-te bloquear. Ah não, mas o que é que tem? Não, o que é que eu estou a fazer com uma mulher que tenho namorado nos meus amigos? Bloqueada, rapidamente. Ah, mas porquê que não removes? Porque eu não quero que volte a aparecer. Porque eventualmente aquilo é um namoro que foi assumido à força, porque ela não quer ser vista como uma pessoa que não celebrou com ninguém ou já está há uns mesitos e está a passar com alguém e quer mostrar. E dificilmente são relações de mais de 10 anos. Ah, o que é que tens a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso, só estou a falar da minha experiência. Acho curioso como mulheres que são 364 dias solteiras, naquele um dia têm uma relação e estão a tirar fotos com alguém. Mas aqueles homens que têm mais de 20 anos de relação, não vê nenhuma foto dela com mulher, mas estão há 20 anos, 30 anos juntos. É incrível, não é? É a tal conversa da foto. Temos um casal que em 6 meses, ou em 10 meses, tem 50 fotos. Enquanto há casais que têm 50 anos de relações e só têm uma foto. É isso, meu pessoal. É isso. Aqui fazer com que a sociedade compreenda, porque esse programa é assistido por todas as funções. Exatamente. É que homem é homem, mulher é mulher. Sim. Existem funções que podem ser feitas por homens e existem funções que podem ser feitas por mulheres. E há aquelas partilhadas. E há aquelas que são partilhadas pelas partes. Então, hoje, até numa empresa em que é liderada por uma mulher, claramente que vai precisar do auxílio de um homem. Porque este homem tem capacidade de poder coordenar determinados projetos que uma mulher, por exemplo, não tenha. Mas assim, dizer que as mulheres não podem se comparar, não sei o quê. Mano, estamos numa fase... Mano, advogada. Em que as exigências são maiores. Olhe para o número de mulheres, por exemplo, que devem sustentar uma casa sem o apoio de um parceiro. Essa mulher deve trabalhar 3 vezes mais porque tem que meter comida naquela casa, tem que formar os filhos. Então, como é que tu queres que eu continue a ser princesa e não tenha espírito masculino se a sociedade assim me impõe? Então, mas calma aí. Então, e os homens que ficam sentados nos parques de estacionamento com calças cheias de tinta da obra de alguma carpintaria que andam a fazer, e outros homens também que dão cabo nas colunas e arrebentam-se completamente por causa da sociedade, por causa do trabalho, ficam 30 minutos, nem 30 minutos, 10 minutos só de almoço, porque sabem que têm em casa que alimentar os filhos, têm uma família, têm etc. E quando chegam a casa querem uma comida quente ou querem a casa limpa. Não acham que isso também é pertinente? Ver depois que o homem, se calhar, quando vem muito agressivo, o homem vem sem paciência e etc. É porque a realidade que ele vive todo o santo dia também é agressivo. Não sabem ver isso. As mulheres, lá está, é a tal conversa dos fóruns. As mulheres vivem tanto na bolha delas, de mulheres, e só nós é que vivemos, o mundo gira à volta da nossa existência, que é inconcebível na cabeça delas que o homem também é um produto da sociedade ou do sofrimento, dos traumas que ele também teve.
É inconcebível na cabeça de uma mulher pensarem assim. Só elas é que têm traumas, só elas é que reagem mal, de forma negativa, perante aquilo que a sociedade impôs para ela, e só elas é que sofrem no mundo. O homem tem que levar pancada todo o santo dia e não mostrar reação. Porque vai ser imediatamente ser associado à toxicidade masculina, machista, misógino, autista, saxofonista, graxista. Santa paciência, pá. Então temos que analisar por esse lado. Às vezes não é questão só da vontade, mas é a necessidade. E nós aqui, em termos de igualdade, estamos mesmo a caminhar para um lugar em que é o nosso lugar e nós, mulheres, atualmente estamos onde nós desejamos. Não é porque há imposição. Porque então, até a calma da mulher... Calma, agora estás a falar baixo, mas não senti nenhuma calma das duas aqui. Só quando entrou aquela música. Ajuda ela a ficar mais atenta com as coisas. A mulher fica mais atenta com determinada... Vamos assim, por isso é que existem certas coisas, por exemplo, que... Tu tens a tua esposa, Braulio, ok, casado. Sem dúvida que existe um amigo que a tua esposa pode dizer, este não é teu amigo. Quase todos. Então pronto. Mas aí está... Ok. Não, mas eu vou falar uma coisa que é bem verídica. Por quê? Porque quando tu estás naquela euforia da amizade, vamos sair, o homem fica muito desatento com certas atitudes. Realmente. A mulher, por ser mais calma, mais serena e mais observadora, ela presta atenção em tudo quanto que tem a ver com aquele ser. Mas às vezes... É incrível, muito engraçado. Vai de acordo com aquilo que eu já disse. A mulher vive numa bolha onde ela acredita que só a existência dela é que importa. Agora vamos colocar este cenário. A mulher tem sempre margem de dizer, eu não gosto daquele teu amigo. Porquê? Porque é drogado, é bêbado, é mulherengo, é isto, aquilo, aquilo outro. Pouco a pouco, parecendo que não, aquele homem vai começar a se afastar daquela mulher, daquele amigo, peço desculpa. Afastando aquele amigo, realizou basicamente aquilo que a mulher já lhe tinha dito. Quer ela esteja certa, quer ela esteja errado. Ou errada, neste caso. Agora vamos inverter os papéis. A mulher quase que vem de criança só a dizer as minhas amigas, 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 as minhas amigas. O homem que diz essa tua amiga é bandida e não é bom exemplo para ti, vai originar uma discussão dentro de casa. E outro ponto, a mulher não vai aceitar, ou o homem não vai aceitar essa opinião. A mulher, exato, peço desculpa. A mulher não vai aceitar a opinião do marido. Mas o homem facilmente aceita. O homem facilmente diz, eu percebo, ou não, estás a confundir, o gajo é porreiro, etc. Claro que há amigos que se não prestam dos homens, sem dúvida. E os homens até podem identificar alguns pontos, mas os homens param para pensar. Por mais que ela diga que só querem beber, etc. E são homens de noitadas e bares, etc. que vocês escolhem. Agora, um homem normal, um homem que sabe que tem que ir para casa, tem que ir trabalhar, tem família, claramente vai dar ouvidos a essa mulher. Agora, essa mulher, no mesmo cenário que esse homem, dificilmente vai dar ouvido a esse homem dizendo que, ok, concordo contigo porque ela de facto fez isto. Concordo contigo que ela de facto... Quantas e quantas mulheres que têm amigas que traem o próprio marido e elas apenas dizem, isso é com ela, não tem nada a ver comigo. Mas agora, se o homem tiver um amigo que trai a mulher, vocês não estão bem a ver o desdém no olhar, o nojo que elas têm quando aquele homem está perto do marido delas. Tenham muita atenção na forma como vocês veem o mundo nos olhos apenas das mulheres. Eu percebo que sejam mulheres, mas entendam que o mundo são 4 pares de olhos. O masculino e o feminino. E ela vai ter homens para... Não estamos a falar desse lado, deixa de ser machista, Braulio. Mulher tem coração. O grande mal de utilizar palavras que têm o seu contexto, têm o seu significado, desproporcionalmente em situações que só acreditamos que vai reverter a nosso favor, acaba por dessignificar, se existia essa palavra, ou insignificar, vai desvalorizar o poder daquela palavra.
Porque um homem diz qualquer coisa, és machista, és misógino, és não sei quantas. E as pessoas que de facto lidam com machistas e misóginos acabam por dizer que estão a lidar com um machista e misógino, e as pessoas do outro lado vão dizer, ok, mas todas as mulheres dizem isso sobre os homens, quando os homens dizem alguma coisa que elas não concordam. São de mãe. E mãe tem sexto sentido apurado. Ela A mãe sente. sente. E às vezes não é porque essa mulher quer desviar do foco ou quer estragar as tuas amizades, quer apenas te alertar. Porque assim... Uma pessoa para ter um patamar como presidente da República tem que ter a primeira-dama. É porque ela faz falta. Exatamente. Ao lado de um grande homem deve, sim, senhora, haver uma grande mulher. Isso é indiscutível. Ao lado de uma grande mulher existe também um grande homem. Mas até que ponto? Vamos pegar... Agora isto pode ser polémico, mas vamos pegar, por exemplo, nas artistas, nas mulheres que têm poder, têm dinheiro e etc. Se eu tivesse que indicar 2 tipos de homens, qual seria o homem que elas teriam nos seus braços? Uma mulher que é cantora, artista, celebridade, está na área da política ou algo assim do género, tem dinheiro. O marido tem maior probabilidade de ser um homem que se impõe ou um banana. Vou deixar a resposta para vocês. E aí conseguimos identificar o porquê de muitas mulheres irem buscar bananas. Porque não querem que nenhum homem lhes diga alguma coisa. E as mulheres têm crescido bastante a nível social, têm Isto eu acho desnecessário paparicar, meu. Nós sabemos disso e podemos utilizar um elogio por conversa ou por capítulos. Quando há essa necessidade de reafirmar, quase que estamos a falar com uma pessoa que é coitada, que é triste e precisa de elogios para continuar bem disposta, torna-se quase que uma conversa com uma criança. Parabéns, lavaste as mãos. Parabéns, tu és um menino bonito. Parabéns, és uma menina independente. Parabéns, eu gosto muito da forma como já fizeste. Isso é numa fase de crescimento que as crianças precisam de motivação. Precisam de saber que estão a fazer as coisas como deve ser. Como adulto, nós temos que ter a noção daquilo que já está a acontecer à face da Terra e noção das nossas realizações como mulheres, como pessoas que já passaram de muito para agora conseguirem muito. Feito por merecer, conquistaram o seu papel, o seu destaque. Mas lá está, muitos têm que paparicar porque as mulheres são as maiores consumidoras, quer seja de consumo, redes sociais, roupas, o que quer que seja. Por isso é que muitos homens preferem se isentar de dar a sua opinião como homens, porque podem perder clientela. E as mulheres, se fizeres conteúdo a agradar mulheres, acredita, vais ter muitas visualizações, muitos gostos. Epá, não estou bem a ver. E vocês realmente estão de parabéns. E estamos aqui também a dividir o painel com Parabéns. 3 mulheres inteligentes. É um orgulho para nós os homens. Eu não estou no painel, Braulio. Boa! Boa! É aqui que vemos uma mulher com um pensamento autónomo, não uma mulher que segue rebanho. Ele quis incluir, ela pronto, ficou naquela da questão do elogio, mas ele quis incluir aquela coisa das mulheres são maravilhosas, aquele papo de homem, enfim, nem vou falar. E ela automaticamente disse, em formas bonitas, mas pronto, eu vou traduzir naquilo que eu consegui tirar desta interação. Eu sou uma mulher que tem o meu pensamento próprio e estou aqui a apresentar. Eu não posso estar a ser incluída com a opinião das convidadas no sofá. Posso concordar talvez um bocadinho, posso concordar talvez um bocadinho acima da média, mas não partilho da mesma opinião. Eu estou aqui para apresentar e não podemos nos colocar todos no mesmo saco, ou todas no mesmo saco. É essa conversa de querer generalizar as mulheres são todas maravilhosas, as mulheres são todas isto, as mulheres. Quando apanhamos uma mulher magnífica, inteligente, com um pensamento autónomo, ela não se deixa paparicar com esse tipo de lero-lero ou conversa de engraxador e etc. Gostei dessa interação. Vamos ouvir outra vez. Inteligentes. E estamos aqui também a dividir o painel com 3 mulheres inteligentes.
inteligentes é um orgulho para nós os homens. Eu não estou no painel, Braulio. Estamos a partilhar aqui todos. Não, mas eu não estou no painel, eu estou só a moderar. São duas mulheres aqui. Nós estamos no painel a moderar. Sim, mas elas estão a moderar, mas não estamos a discutir, eu não faço parte do painel. Obrigado. Eu já tinha achado ela extremamente linda, veste de uma forma magnífica, e agora só o facto de ela se distanciar do pensamento, se colocar na posição que ela de facto está a preencher e não se incluir em elogios vazios e demagogia e populismo, só deu mais moral. Se calhar vou-lhe mandar mensagem. Não, estou a brincar. Mas que ela é bonita. Agora, veio a reafirmar é que lá está, ficou calada quase todo o debate e percebo que ela, como mulher, concorda com muitas coisas que foram ditas por parte das mulheres, mas não se identifica, muito menos quer ser colocada de igual forma como as outras mulheres. Da mesma forma que eu próprio não me identifico com muitas posturas de muitos homens. Eu não sou homem de futebol, eu não sou homem de beber cerveja, não sou homem de estar em café, não sou homem de... E quando vêm com aquelas conversas, os homens só querem estar bêbados em cafés, etc., eu penso, ok, não sou eu. É claro que remata logo a dizer que é o tipo de homem que tu vais procurar, não é? Mas é o típico homem, ou o típico homem caricaturado que vocês querem na vossa vida. O desbundeiro, mas assim que vocês o conhecem, já não querem que ele saia, já não querem que ele seja bêbado. Então a escolha está em vocês, não está na pessoa que já o é. Estamos aqui no painel com três mulheres. Estamos sim, mas o painel é de duas mulheres, Braulio. Boa. Hoje os méritos são para a Ivanilde e para a Lil Kiss, não para mim. Não queres receber Lil Kiss. Não quero hoje não, Braulio. Calma, deixa ela calma. O que é que nós podemos então concluir deste tema? O que é que fica para fecharmos? Nós estamos em pé de igualdade sim naquilo que são os direitos, as oportunidades. Em sociedade somos todos iguais, mas naquilo que é o meio competitivo para se liderar a própria sociedade, digo, em todas as áreas, seja no trabalho, seja na família, nos relacionamentos, o homem é o cabeça. Isso nós podemos discutir, não sei até quando. Eu não concordo, acho que já tinha dito isso, né? Não concordo com essa parte. Um homem tem que ter a capacidade de escolher uma mulher com boas, novamente, peço desculpa pela redundância, mas boas capacidades de escolha. E não uma mulher que ele venha liderar ou mandar ou comandar ou quer que seja, que só faz ponto a ponto tudo aquilo que ele tem para escolher. É bom até um certo ponto, mas se ficares doente, se perderes a capacidade de decisão, vai-te sobrar o quê? Uma mulher que já tem a sua própria capacidade autónoma de escolha. Eu percebo que há muitos homens que gostam de uma mulher submissa, que faça isso, etc. Eu até gosto de uma mulher submissa, mas eu gosto de ter ao meu lado uma mulher companheira. Eu gosto de ter... Já viram qual é que é... Como é que é ter alguém que tu sabes que, ok, eu esqueci-me de fazer isso, mas eu sei que ela vai fazer isso. Mas não vai fazer isso porque... ele é homem, eu tenho que fazer isso porque eu sou mulher. Não, eu vou fazer isso porque existe uma razão de ser pelo qual que eu vou fazer isto. É o pensamento crítico que ela também deve ter. Não devemos escolher uma mulher simplesmente para se guiar a qualquer merda que nós dizemos, porque nós também erramos. Nós somos homens, nós somos seres humanos, somos falhos e precisamos de mulheres para ajudar-nos quando nós estamos a fraquejar, quando estamos a ter decisões erradas. Eu uma vez ouvi isso e vou repetir mesmo para concluir isto. Uma mulher, perguntaram o que é que fez ela, o que é que a fez apaixonar-se pelo homem que ela tinha, ou o homem que esteve com ela durante 30 ou 40 anos. E ela disse 3 coisas que ela teve que fazer para se manter naquela relação e respeitar o parceiro. Primeiro, ela fez aquele homem, quando ele não estava preparado, um pai. Depois, ajudou-o a ser pai quando ele precisou. E depois aqui é que é a parte mais importante, que é o tal sucesso. E afastou-se quando viu que ele queria ser pai. Vamos finalizar. Mas é claro que as mulheres
têm a sua importância aí, no lugar delas, no lugar de mulher. Ok. Leuquice, no teu lugar, então, por favor, feche este momento, o que é que fica? No meu lugar é dizer mesmo aqui abertamente, minhas irmãs, as coisas só param quando você permite, porque tudo na vida faz parte de uma máquina. A máquina só funciona quando você dá vida. Então, se você permite ficar embaixo, filha, vais ficar. Segue a tua leva. Se o teu parceiro gosta de ti, respeita-te, te quer ver a crescer, ele vai caminhar contigo. Isso sim é um homem de verdade. Então, Evanilo, para fecharmos? Homens e mulheres, capacitem-se. Não permitam que venha alguém desmerecer o vosso esforço. Esta questão da igualdade é um assunto. Concordo. Agora, se o debate tivesse sido agora assim, com esse tom de voz e etc., seria muito mais agradável. Não foi em vão, totalmente, mas foi desnecessário muitos pontos aí, em que começaram os altos berros a querer gritar, mostrar que são muito mais do que os outros, mas... E curiosamente, agora no final, estou a concordar com a conclusão, ou o pontapé, ou remate de saída, das duas senhoras que estão aí no painel, no sofá. Social, é um assunto pessoal. E muito mais do que o próprio homem que aí está. Se a nossa educação nos permitir olhar para o outro com capacidade, reconhecer essa capacidade, obviamente que nós também podemos. E nós mulheres atualmente, a nossa luta já não é olhar se o homem pode, eu também posso. A nossa luta é nos posicionarmos e estarmos nos lugares que nos é merecido. Então, a sociedade toda, vamos respeitar, porque é um princípio existente constitucionalmente, está na Declaração Universal, devemos ter os mesmos tratamentos e as nossas funções devem ser feitas com muita qualidade e responsabilidade, Bivar. Concordo. Muito bem. Então, homem é homem, mulher... Estragou completamente, utilizando o nome dele para como conclusão, jeito de conclusão. Foi desnecessário. Ela podia ter dado a opinião para outros homens poderem ouvir, mas sendo sempre imparcial, com uma perspectiva de uma mulher. Mas teve a necessidade de querer responder da mesma forma que terminou aqui agora a conversa, foi da mesma forma que começou a disputar ou contrapor o que o Bivar disse. O que foi, pronto, era desnecessário, né? Mas pronto. Mulher é mulher. Muito sempre. obrigado mesmo Juntos somos mais fortes. pela vossa presença mais uma vez. E é isto. Podem seguir aqui a página Buenosso. Digam-me nos comentários o que é que acharam. Estive certo, estive errado. Como qualquer um, tenho sempre margem para estar errado, como correto. Vamos ao próximo vídeo.